No mundo do desenvolvimento de software, tem uma pergunta que é central. Como é que a gente descreve o que um aplicativo deveria fazer? Para isso, existem duas ferramentas bem famosas: casos de uso e histórias de usuário. E olha, os nomes podem até parecer meio técnicos, mas a ideia por trás deles é, na verdade, bem simples e super útil. Vamos desvendar isso juntos. Toda a grande ideia para um aplicativo acaba esbarrando nessa mesma questão, né? Como é que a gente pega essa visão e transforma em instruções que façam sentido para quem vai programar? Como descrever o que o app precisa fazer para que ele seja construído do jeito certo? Basicamente, existem duas maneiras de pensar nisso. Uma foca muito na máquina, sabe? O sistema tem que fazer X. A outra, que é exatamente onde os casos de uso e as histórias de usuário entram, foca na pessoa. A pergunta muda para como uma pessoa consegue atingir o objetivo Y usando o sistema. Essa mudança de foco, do o que para o quem e o porquê, é a chave de tudo. E para facilitar as coisas, vamos usar uma analogia que ajuda muito. Pensa num caso de uso como se fosse aquele manual de instruções super detalhado, sabe? Que explica cada passinho. Agora, uma história de usuário é como um pitch rápido, uma mensagem bem direta. A ideia principal para guardar é essa: manual detalhado contra pitch rápido. Então, nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro a gente mergulha de cabeça no tal manual detalhado, que são os casos de uso. Depois a gente dá uma olhada no pitch rápido, as histórias de usuário, aí colocamos os dois lado a lado para comparar direitinho e no final a gente responde a pergunta que não quer calar: qual deles usar e quando. Vamos começar então com o nosso manual de instruções. Afinal, o que é exatamente um caso de uso? Então, o que é um caso de uso? A melhor forma de pensar nisso é como um roteiro de uma cena de filme, mas para uma única interação. É uma descrição bem detalhada, passo a passo mesmo, de como um ator, e esse ator pode ser uma pessoa ou até outro sistema, interage com o software para conseguir alguma coisa. A palavra-chave aqui é detalhada. A ideia é capturar a história inteira, do começo ao fim. E ele se divide basicamente em três partes essenciais. Primeiro, o título, que é sempre uma ação, um objetivo, tipo comprar item. Segundo, o ator, que é quem está fazendo a ação, pode ser um cliente, um administrador, como a gente viu até o outro sistema. E por último, o cenário, que é a sequência de passos para chegar naquele objetivo. Agora, olha só que interessante. Existe um erro bem comum que essa citação ajuda a esclarecer. Muita gente acha que casos de uso são aqueles diagramas cheios de bonequinhos e setas. Mas não. Como o texto diz, eles são, antes de mais nada, textos escritos. Os diagramas podem até ajudar a visualizar, claro, mas o que importa mesmo, o coração do caso de uso, é o texto. Um bom caso de uso sempre vai descrever o que a gente chama de caminho feliz, sabe? Quando tudo dá certo. Mas a grande força dele está também em prever o que acontece quando as coisas dão errado. Tipo, e se o pagamento falhar? E aqui está o pulo do gato. O foco é sempre na intenção de quem está usando e não na interface. Ele descreve o objetivo final e não os botões que a pessoa vai clicar para chegar. Ok, então já entendemos o manual detalhado. Agora vamos virar a chave e olhar para o outro lado da moeda, o tal do pitch rápido e direto das histórias de usuário. Bom, uma história de usuário é basicamente isso. Uma descrição bem curta e informal de uma funcionalidade, só que contada pela perspectiva de quem quer usar aquilo. O foco total é em ser simples, direto ao ponto e mostrar o valor que aquilo vai gerar. E aqui está o formato clássico, que é a alma da maioria das histórias de usuário. É uma formulinha simples. Como um tipo de pessoa, eu quero fazer alguma coisa para que eu tenha este benefício. É genial porque responde de uma vez só as três perguntas mais importantes: quem, o que e por quê. E ser curta assim não é um defeito, é uma qualidade. É de propósito. Uma história de usuário é mantida curtinha, geralmente uma ou duas frases, para focar numa única necessidade e no benefício dela. É importante pensar nela não como uma especificação técnica, mas como um ponto de partida, um convite para uma conversa. Beleza, já entendemos os dois lados da história. Agora, vamos colocar os dois lado a lado para ver as diferenças de um jeito bem claro. Essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. Olha só a principal diferença, que está num propósito. Um caso de uso é como se fosse a ata de uma reunião, o registro de uma conversa que já aconteceu. Já a história de usuário é o convite para uma conversa que ainda vai acontecer. E daí todo o resto muda, né? O nível de detalhe de um é altíssimo, o outro é baixo. O tamanho, um pode ter páginas, o outro tem uma frase. E a formalidade também. Um é um documento estruturado, o outro é super informal. E com tudo isso, a gente chega na pergunta de $1 milhão. Manual detalhado ou pitch rápido? Como é que se escolhe a ferramenta certa? A resposta? Olha, pode não ser a que parece.
Então, qual dos dois é melhor? O manual de instruções detalhado ou o pitch rápido e direto? A resposta está aqui. O verdadeiro valor de um caso de uso não é o papel, o documento final. É o processo de pensar sobre ele. É que ao forçar a gente a detalhar cada passo, cada exceção, a gente acaba descobrindo perguntas que nem imaginava que precisavam ser feitas. Ele força uma análise muito mais profunda. E é exatamente por isso que eles não são inimigos. Na verdade, são da mesma família. Um não anula o outro, eles se completam. E isso nos leva à grande sacada prática. O ideal é pensar em casos de uso, mas escrever em histórias de usuário. Ou seja, usar todo aquele processo de pensamento detalhado de um caso de uso para entender as complexidades, os problemas, e depois fatiar essa análise em pequenas histórias de usuário que são perfeitas para as equipes de desenvolvimento irem trabalhando de forma mais ágil. E para a gente fechar, fica uma provocação. Da próxima vez que alguém estiver usando um aplicativo qualquer, um favorito, vale a pena olhar para uma função e pensar: o que será que está por trás disso aqui? Dá para imaginar o projeto detalhado de um caso de uso ou aquele pitch rápido e focado de uma história de usuário? É um jeito novo de enxergar o software que faz parte do nosso dia a dia.